Gostaria de saudá-los com a graça e a paz, amém? Que bom que você está aqui. Nós, indubitavelmente, né, já fomos bastante ministrados hoje, né? Não tenho dúvida disso. Também por isso, porque a gente ouve muita coisa, mas a gente não pega tudo, você já sabe disso, né? Uma hora de mensagem, vai ter uma coisa, duas, três que vai fixar ali, né? E às vezes quando você ouve muita coisa, pode ser que você nem pegue uma, nem pegue outra, né? E eu tenho certeza que nós já fomos ministrados bastante na primeira parte ali, onde a Marcela, guiada pelo Senhor, trouxe uma exortação num ambiente de oração ali, né? Então eu queria que você lembrasse dessa primeira parte, das coisas, quando eu digo você, estou me incluindo, amém? Das coisas que foram faladas ali. E em função disso também, eu quero que você pegue junto para que a gente use pouco tempo, até porque já são mais de 8h30, ô glória, né? Ô glória. Geralmente eu recebo a palavra às 8, já são 8h33, aí está tudo dominado, não tem problema. Deus é Senhor, amém? Ele é livre. Amém? Esse ambiente é dele, é para ele. Nós somos ovelhas do seu pastoreio, a palavra é dele. Nós somos apenas canais. E eu realmente quero ser breve. Para isso eu preciso da inspiração do Espírito e de que você pegue junto. Amém? Queria que, sem mais delongas, você, sentado mesmo, você abrisse a Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos. No capítulo 8, nós vamos ler apenas o versículo 32, Romanos 8, 32. Aleluia. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 32, a gente vai ler esse texto e vamos orar e depois nós vamos ministrar aquilo que o Senhor colocou no meu coração para nós, amém? Para mim e para você. Quem já encontrou, diga amém. Aleluia. Então vamos ler. Diz assim, ó: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Amém? Está assim na sua Bíblia? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Amém? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós queremos lhe reconhecer, lhe agradecer. Pai, nós estamos persuadidos por essa verdade, de que tudo aqui, Pai, tem a ver contigo, de que nós somos apenas instrumentos, canais, que aqui não tem nada pessoal se movendo nesse ambiente, e que nós nos dobramos completamente à influência do Seu Espírito. Eu quero declarar diante dos meus irmãos e diante de Ti, Pai, tamanha necessidade eu tenho, Pai, da Sua palavra, da revelação do Seu Espírito, Pai, do alimento que só ela pode provisionar ao nosso espírito. Por isso eu peço que o Senhor nos guie, me ajude a ser preciso, breve, útil naquilo que eu vou falar, Pai, que eu seja apenas um canal e que Seu Espírito que habita dentro de cada indivíduo aqui, de cada irmão, de cada irmã, Pai, torne pessoal cada coisa escrita ou falada, Pai, e dê a capacidade de ser entendido perfeitamente. Em nome de Jesus, repreendemos toda ação contrária, seja física, seja natural, espiritual. Repreendemos qualquer coisa que possa comprometer esse tempo e declaramos, Pai, esse tempo completamente consagrado a Ti. Que o Seu senhorio, Ele esteja em manifestação sobre a minha vida, através da minha vida e sobre a vida de cada um aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Amados, esse texto me veio e eu comecei a pensar em como ele foi
colocado. Eu dou graças a Deus pelas coisas que Deus já ministrou, né? E não sei se você percebeu o viés de tudo que foi falado, tem muito mais a ver com despertamento do que com promessa. Tem muito mais a ver com o que já é do que com o que ainda pode acontecer. Quando esse texto me veio, ele está estabelecendo aqui, deixa eu ver se eu consigo comunicar como Deus comunicou ao meu espírito, porque se a gente entende as coisas, a gente consegue se utilizar daquilo. E essa é o propósito da palavra. Quando a Bíblia diz que a palavra é pão, é alimento, é água, tem várias figuras, todas elas é para um fim útil. Pão é para comer, água é para lavar, e por aí vai. Nunca é só para olhar, nunca é só... Você está comigo? E esse texto, preste atenção, reconhecendo que Deus ele é a nossa fonte, reconhecendo que Ele é galardoador, essa palavra traduzindo para uma linguagem mais atualizada, quer dizer presenteador, alguém que tem disponibilidade de responder. E se a gente olhar para... Porque Filipenses 4,19, quando fala sobre a provisão de Deus, não diz que é de acordo com o seu salário, com o seu emprego, não diz que é de acordo com a renda per capita da sua cidade. Ele diz, segundo as suas riquezas em glória, por Cristo Jesus. Então pense em provisão segundo as riquezas de Deus, né? Você percebe que às vezes isso foge um pouco da nossa capacidade de processar. A gente tem uma mentalidade muito limitada e, na verdade, uma compreensão muito limitada, e às vezes a gente não vê isso como literal, a gente vê mais como poético, né? E eu estou dizendo da melhor forma possível. A gente olha para aquilo, é bonito, a gente afirma, mas na hora do vamos ver, a gente percebe que isso está muito num lugar poético na nossa vida, né? E esse texto, ele expressa, né? Isso aqui é Deus falando através de Paulo a essa igreja. Ele tá expressando, usando um comparativo, por exemplo. Deixa eu tentar explicar como o Espírito trouxe ao meu coração. Tem coisas que para mim, para você... Vamos falar sobre quantias, né? Às vezes a gente se atrapalha na colocação da palavra. Quando você fala de quantias, você está falando de valores, dinheiro. Quando você fala de outras coisas, é quantidade, é diferente. Mas vou falar de quantias. Se a gente fosse fazer um investimento, ou abençoar alguém, ou comprar alguma coisa, existem quantias hoje que talvez fujam um pouco da nossa realidade, sim ou não? Talvez não da sua, talvez da minha, talvez algo que é muito para você, seja mais ainda para mim, ou talvez não seja tanto, porque as coisas são diferentes. Você está acompanhando? Aí você talvez pergunte, o que é que isso tem a ver com o texto? Mas quando você vê alguém, por exemplo, que tem bastante, essa pessoa, ele está fazendo uma proposta de lhe dar algo, né? E aí você vai dizer, será que fulano vai dar mesmo? Como é que eu tenho garantia que fulano vai fazer isso? É só você olhar a disponibilidade que ele tem acerca do que é valioso para ele. E aí você cria essa leitura que Paulo falou aqui para os romanos. Ele diz, se ele não poupou o que ele tinha de mais valioso, o que ele tinha de melhor... Então, o que esse texto quer construir? Qual é a finalidade dessa palavra? É construir um pavimento, um piso, um lugar firme para a gente viver crendo que não existem limites para Deus, porque a coisa mais valiosa que Ele tinha para liberar, Ele já liberou. Então, toda e qualquer outra coisa que eu e você precisamos está abaixo disso e está disponível. Então, quando a gente olha para essas verdades, é ou não é o que o texto está dizendo? Vou ler de novo. Aquele aqui é falando Deus, né? Aquele que nem o seu próprio filho poupou. Então, aqui ele está colocando no patamar do que para Deus é mais importante. É mais valioso. O que seria mais valioso para Deus? Seu próprio filho. Então, você pode perceber que no momento que ele diz, aquele que não poupou seu próprio filho, ele já coloca todas as outras coisas abaixo disso, com menos valor do que isso. Logo ele está dizendo, tudo que está abaixo disso que você precisa, aquele que deu o que tinha de melhor não vai lhe negar isso. Então, o que estabelece a ponte, a separação entre essa disposição e essa palavra de verdade de Deus é se a gente tem fé para capturar isso. Amém?
Acredite, amados. O que faz as coisas funcionarem no ambiente da relação com Deus não é a vontade que Deus tem de lhe abençoar, porque Deus tem muita vontade de abençoar. Se fosse só a vontade dele, se dependesse só da vontade dele, não tinha tanta coisa no céu acumulada. Você está comigo? Como eu pretendo ser breve, eu quero ler também com você. Agora a gente vai lá. Quem sabe você só ouve. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20 também. 2 Crônicas 20 e 20. Você está comigo? O que é que Deus quer, Alexandre, com essa mensagem? Construir um pavimento onde as dúvidas não tenham lugar. O maior inimigo da fé não é o diabo, é a dúvida. Toda relação ela é comprometida por uma palavra de dúvida. Quando a serpente chegou num ambiente onde estava tudo perfeito, Deus, Adão, Eva, todas as coisas que Deus criou, diga-se de passagem, colocou debaixo do domínio e da autoridade do homem, a serpente que era Satanás, chegou dizendo assim, foi assim que Deus disse. Não sei se já aconteceu com você, você ouve algo assim, você está convicto do que você ouviu, aí você vai contar para alguém, a pessoa diz, foi assim mesmo, aí você já fica com a pulga atrás da orelha. Puxa, eu tinha certeza que era assim. Não é? Você sai convicto, mas quando a pessoa põe em xeque, você diz, pá, quem sabe eu, né? Então, quando ele diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, é para tirar de nós o será. Você está comigo? Quando a serpente chegou e disse, foi assim que Deus disse, abriu um leque de possibilidades. Começou a pensar, não, será que foi assim? Pode ser aquilo, pode ser. Então, esse será, esse foi assim, a semente da dúvida, ela quebra o pavimento, quebra a base, quebra o alicerce. E aí, no momento que você sai da firmeza da fé, você começa a buscar respostas. E aí, essas respostas, geralmente, elas são naturais, elas vão para o viés do mérito. O próximo passo é a comparação. Aconteceu com fulano, mas não acontece comigo. Eu devo estar endemoniado, meus pecados escondidos. Não sei. Enfim, o diabo vai fazer uma ciranda. Eu quero que você, se você e eu sairmos daqui só com esse choque de realidade. Deus está sacudindo as dúvidas, porque é o caráter dele que está em jogo. É como se ele tivesse acenado para nós, olhe para aqui, se eu não neguei isso, por que negaria outra coisa? Se o que realmente tem valor para mim, eu liberei, aí entra aqueles questionamentos. Pastor, se é assim, então por que não acontece? Porque a Bíblia não diz que vai acontecer, porque Deus quer, não. Por incrível que pareça. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus já quis, Ele já disponibilizou, e a gente precisa receber isso pela fé. Efésios 1:3 diz, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou. Eu nem preciso explicar que já nos abençoou, é diferente do que vai nos abençoar. E isso não somos nós, Nara, que está dizendo, é a Bíblia que diz. Aí ele diz, com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Mas eu vou encerrar a mensagem com isso, para não atravessar, eu quero ler o texto que eu lhe falei, 2 Crônicas 20 e 20. Aí depois a gente lê de novo Efésios e encerra a mensagem com isso. 2 Crônicas 20 e 20 diz assim, porque como Deus ministrou a gente de forma exortativa através da Maristela, chamando a ênfase para a palavra. Amado, não tem vida com Deus e de resultado se não for pelo viés da palavra. Não tem. Ou é pela palavra ou não acontece. Aí aqui, 2 Crônicas 20 e 20. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, é porque eu estou meio analfabeto hoje, não vi a vírgula. Preste atenção aqui. Pela manhã, cedo,
se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá, que era o rei da época, né, em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor Deus e estareis seguros, e crede nos seus profetas e prosperareis. Crede no Senhor Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Então, por que eu peguei esse texto em continuidade ao que nós falamos sobre essa segurança de que aquele que não poupou seu próprio filho não vai poupar as outras coisas. E ele diz: crede e estareis seguro, crede e prosperareis. Porque o que liga a disponibilidade e a bênção de Deus que está disponível é o crer. E a gente precisa desenvolver isso. E não tem a ver, receba isso com o seu espírito, não tem a ver com o que Deus vai fazer por nós. Tem a ver com o que a gente vai fazer com o que Ele já fez. Você pode repetir isso? Diga: não tem a ver com o que Deus vai fazer por nós. Tem a ver com o que nós vamos fazer com aquilo que Ele já fez. Uma vez, logo quando eu cheguei aqui em Pelotas, minha vida estava toda, quem sabe como eu cheguei aqui, cheguei mais errado que joelho de galinha, né? Uma mão no fecho, outra no cano e vendendo o almoço para comprar janta. E a gente fica cheio de questionamentos. E me veio uma frase. De vez em quando eu reposto, porque isso foi uma coisa muito pessoal que o Espírito me trouxe. Assim, na maioria das vezes a gente tem mais do que precisa. A gente tem mais do que o que é necessário para ser feliz. E a gente reclama que é infeliz por alguma coisa que está faltando. Você está comigo? Na maioria das vezes a gente tem mais do que precisa para estar satisfeito, feliz, reconhecer, mas a gente está reclamando de insatisfação, de infelicidade por algo que está faltando. Então, não é a questão em si, é onde a gente está focado, é o que a gente está considerando. Você está comigo? Então, dentro desse ambiente, aí eu volto agora pegando as coisas que Deus tratou com a Maristela, falando sobre, através da Maristela, falando sobre semente, né? Sobre semear, e nem necessariamente estava falando sobre finanças, mas sobre a palavra como semente, amados. Eu pergunto, a gente é que tipo de solo? Né? E quando a gente vai, você não precisa ir, até porque é só um comentário, quando a gente vai para a parábola do semeador em Mateus 13, e você já deve ter me ouvido falar isso várias vezes, porque sempre que eu lembro eu falo, diz que um semeador saiu a semear e a semente caiu em vários solos, Nara, diferentes. Só teve um solo que a semente não nasceu. Porque antes dela nascer, veio o pássaro e roubou, que era o diabo, né? Que veio e comeu a semente. Mas depois diz que em todos os solos ela nasceu. Não, ela nasceu, morreu porque tinha muita pedra. Outro nasceu, depois foi sufocado pelo... Enfim, se você ler ali, nasceu. O problema não era a semente, o problema era o solo. Tá comigo? Você não precisa abrir. Hebreus capítulo 6, versículo 7 diz assim: pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa, aqueles que a cultivam recebem a bênção de Deus. Veja que começa dizendo, pois a terra, e termina dizendo, recebe a bênção. É a terra que recebe a bênção. É a qualidade da terra que vai dar condição de receber. Vou voltar para o começo do texto. Se ele não poupou o que tinha de melhor, as outras coisas estão disponíveis. Glória a Deus! A questão da bênção, no contexto da vida cristã, amados, às vezes é muito mal entendido, principalmente porque nós legamos de outra religião essa questão meritória, então a gente está sempre fazendo para ver se consegue alguma coisa, mas a Bíblia diz que tudo que nós recebemos é por causa da graça de Deus. E graça é favor imerecido. E nós já falamos sobre aquilo, Felipe, que está pronto, que está disponível, que está... E vamos ser honestos, a gente não está nem petiscando em termos de fração em relação ao que está disponível. Então, às vezes, parece uma incoerência. Tem muito disponível, a gente está usufruindo pouco. Por quê? Porque, embora a gente receba tudo pela graça,
por meio da graça, que é o quê? O favor de Deus. A Bíblia diz que a graça se acessa pela fé. Então, tentando traduzir isso da forma mais simples e acessível, é como se dissesse, tá tudo aqui e não é para mim, é para você. Mas você tem que pegar. Aí esse tem que pegar, isso é Romanos 5,2, eu não estou inventando nada. Romanos 5,1 fala sobre justificados, pois, pela fé tendes paz com Deus. Aí o 2 vai dizer, por meio de quem, né? Tendes paz com Deus por meio de Jesus Cristo, por meio de quem temos acesso pela fé a essa graça. O que dá a nós não é a minha conquista, é o favor. Agora, o que faz com que eu receba é a fé. Sem fé, vai estar tudo disponível, a gente vai estar sem nada. Veja, vou ler rapidamente aqui alguns textos e já vou caminhar para o fim da mensagem. Você já foi abençoado, já foi ministrado. Amém? Veja o que diz, eu vou ler 1 Timóteo 6,12, vou ler Romanos 5,1 e depois vou ler Efésios 1,3, que nós já comentamos alguma coisa aqui para encerrar. 1 Timóteo 6,12 diz assim, combata o bom combate da fé. Então existe um combate? A Bíblia está dizendo que sim. Só que não é o que as pessoas dizem, tem que ficar brigando, repreendendo, tem que fazer isso, aluga um avião para lutar, para repreender os demônios nas regiões celestiais. Não tem nada a ver, irmão. Não tem nada a ver. É só você ir para a Bíblia. A Bíblia é o principal e mais seguro método de exegese, ou seja, a Bíblia explica a própria Bíblia. Você vai para continuar, diz, combata o bom combate da fé e mate as pessoas a paulada, é isso que diz? Não, e tome posse. O que é tomar posse? É você pegar algo que já é seu, ou melhor, algo que já está disponível e se apossar. Aqui tem que escrever uma Bíblia, a Bíblia na linguagem de hoje, versão pelotense, vai dizer assim, combata o bom combate da fé e se adone. Porque aqui o povo fala isso, né? Fulano se adonou. Mas é isso porque, amados, vamos fazer uma lista das nossas conquistas, a gente vai passar vergonha. Estragar a noite. Combata o bom combate da fé e tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. Vamos ligar esse texto com o primeiro? Aquele que não poupou seu próprio filho, não vai negar as outras coisas. Então o que é que a gente precisa fazer? Tomar posse. O combate da fé, sabe que combate é esse, amados? É tudo está pronto e o diabo sempre argumentando para que a gente fique de fora disso. Ele vai dizer que você não pode, ele vai dizer que você está em pecado, ele vai dizer que você nasceu para ser assim, nasceu para tomar chifre, para ficar pobre, para não conseguir pagar as contas. E o combate da fé é isso, é você decidir no que você vai crer. Porque aquilo que você crê, você recebe. Ai, meu Deus, todo mundo na minha família tem câncer, sou o próximo. Aí eu pergunto, quer que eu diga amém? Porque o que for ligado na terra, será ligado no céu. É o que a gente crê, amados. Então você tem que falar aquilo que crê. Falar o que a Bíblia diz. Romanos 5,1, que foi o texto que nós falamos agora há pouco, diz assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem, ou seja, por meio de Cristo, obtivemos acesso pela fé a essa graça, da qual estamos agora firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Por que Deus traz palavras desse tipo? Porque de segunda a sexta, a gente vem uma vez perdida na igreja, né? E isso não são palavras minhas, um escritor chamado F.F. Bosworth, que escreveu Cristo, aquele que cura, ele diz, a gente come 3 refeições quentes por dia, né? Isso basicamente falando, né? Tem gente que come muito mais do que isso. Né? Eu também, né? Então, ele diz, a gente come 3 refeições quentes por dia para alimentar o nosso corpo físico e um sanduíche frio por semana para alimentar o nosso espírito. Aí, mas no combate, porque Gálatas também fala sobre
a milícia entre a carne e o espírito. Quem vai vencer é quem está melhor alimentado. Você conhece a história que fala dos pitbull, né? O cara foi fazer uma rinha de pitbull e eles tinham a mesma idade, o mesmo peso. E aí era para sexta-feira a luta. E anunciou domingo antes. Então, a partir de domingo, segunda, terça, o cara foi alimentando, cuidando do outro, tratando, deixando ele dormir, descansar, e o outro passando fome ali, estressado. No dia de lutar, já sabe quem vai ganhar. Isso é uma dinâmica, isso é uma lógica, é uma exata. Então, para encerrar, Efésios, como eu já lhe disse, Efésios 1:3, vai dizer: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Eu quero fazer um comentário aqui para a gente entender. Quando ele diz, tem 4 coisas na verdade aqui. Eu vou falar, não necessariamente na ordem, mas tem 4 coisas nesse texto aqui que a gente precisa entender. Ou melhor, que a gente pode observar para aplicar. A primeira não na ordem, que talvez seja o que explica as coisas não estarem acontecendo, é que ele diz, já nos abençoou, mas ele também diz, nas regiões celestiais. Quando ele fala nas regiões celestiais, quando Paulo fala aos Efésios por inspiração, nas regiões celestiais, o que ele está dizendo é que isso está pronto, isso está manifesto, precisando apenas de que a gente alcance isso com o braço da fé e traga para... Você está comigo? Então, a primeira coisa, são 4. A primeira é que ele já nos abençoou, nós já comentamos. Amém? Então, assim, a gente não vai ser abençoado. A gente já é abençoado. Amém. Glória a Deus. Aí, a segunda coisa é que a gente não é só abençoado, é que ele diz com toda sorte de bênção. Você sabe o que essa expressão quer dizer? Quer dizer que Deus disponibilizou tudo aquilo que a gente precisa, independente de qual área seja. Se for no físico, se for no financeiro, no espiritual. Tá comigo? Então, já nos abençoou, diz que é com toda sorte de bênção. Aí, a terceira coisa que eu botei em primeira ali, só diz que é nas regiões celestiais em Cristo. Sabe isso que quer dizer? Quando Cristo foi assunto aos céus, quando ele cumpriu todas as coisas, que ele foi assunto aos céus, ele assinou. Entendeu? Ali, ó, pronto, está consumado, foi a assinatura dele. Quando ele diz, nas regiões celestiais, quem era perdido foi achado, quem era lascado foi liberto. Posicionalmente. Quem era doente foi curado. Mas, pastor, posicionalmente sou curado. Amém. Glória a Deus. Porque o que Jesus fez não tem defeito, não. Tem defeito em nós, e não entender, não receber. Quando ele diz nos lugares celestiais, ele está fazendo ênfase daquilo que foi concluído por Cristo. Isso aqui está dentro do está consumado. Cura está consumado. Provisão está consumado. Alegria está consumado. Agora, é o braço da fé que vai pegar aquilo que já foi dado por graça. E por favor, fique com isso na sua mente, porque o diabo fica acusando. Você fez errado, você não sei o que, você não merece. Amado, se fosse por merecer, nós estávamos perdidos do primeiro ao quinto. Você está comigo? E a quarta e última coisa diz que bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. É a nossa fé que traz o que está na região celestial. Sempre que eu falo isso, eu me lembro, vai parecer que não tem nada a ver, mas quem já assistiu sabe. No tempo que a gente era criança, assistia He-Man. 1900. Agora você vai saber a minha idade. No desenho de He-Man, de repente abria um troço brilhante assim, um portal. E aí ele entrava naquele troço, saía em outro lugar. Não, ali era a transformação. O portal era como se fosse uma porta no tempo.
E aí ele passava por aquele negócio de luz e saía em outro lugar, em outro ambiente. E o que é que isso tem a ver com o que a gente tá falando aqui? Dentro dessas 4 coisas que a gente viu aqui em Efésios 1:3, o nosso braço de fé é como se fosse esse portal que você acessa esse lugar celestial e traz o que está lá para cá. Amém. Glória a Deus. Amém? Então, por que a gente recebe esse tipo de mensagem em meio a tudo que a gente está? Porque o que Deus prometeu, o que Ele falou, o que a sua palavra diz, essas coisas não são verdade só quando a gente está eufórico, não. Essas coisas não são verdade só quando a gente está na igreja, não. Agora, elas estão em baixa em nós porque a gente está ignorando. Porque a única palavra que nos abençoa é aquela que a gente está interagindo com ela. A única palavra que tem a capacidade de tocar a nossa vida é aquela que a gente crê. E crer não é um sentimento. Então eu estou crendo. Ó. Tá vendo que eu estou crendo? Não. Crer só pode ser evidenciado por uma ação. Você não vai saber se alguém está crendo. A Bíblia diz que nós somos filhos na fé de Abraão. Né? Ele é o pai da fé. E porque, e diga-se de passagem, diz que ele foi justificado porque creu, não foi pelas coisas que fez. Mas quando a Bíblia está falando isso sobre Abraão, ela explica que a forma pela qual o testemunho da justificação de Abraão pode ser contado é que ele foi até o fim fazendo aquilo que Deus tinha dito. Ou seja, não tem como evidenciar fé sem ser andando naquilo. Você crê, só parafraseando, Deus falando com Abraão na linguagem de hoje. Abraão, você crê que realmente sou Deus, então mata esse menino. Mas se você disse que ele... Então você não está crendo, não. Na verdade, nem foi assim, Abraão nem argumentou. Pelo contrário, Romanos 4,17 vai dizer que ele fez porque teve por fiel aquele que prometeu. Sabe qual era a principal base de Abraão? E você já pode ficar de pé que eu vou encerrar com isso. A principal base de Abraão para fazer tudo o que ele fez é porque ele tinha recebido uma promessa. Nesse menino serão benditas todas as nações da terra. Veja o que é confiar em Deus. Primeiro Deus diz para ele, falando sobre proliferação, sobre família, sobre multiplicação de pessoas, Deus diz para ele, aqui é Isaac, e Isaac não é em Ismael, não é no filho de Agar, é no filho da promessa. Nesse vai ser bendita todas as nações da terra. Aí daqui a pouco ele diz, agora eu quero que você mate. Você sacrifica esse menino. Então vamos fazer uma soma aqui. Deus disse que as nações vão ser benditas e vão se proliferar a partir de Isaac. E agora ele está dizendo que vai matar. Quando ele chegou no limiar do monte, ele, o menino, o jumento e os criados, ele disse aos criados, fique aqui, que eu e o menino subiremos, adoraremos o Senhor e voltaremos. E é por isso que quando Hebreus fala de Abraão, diz que ele recebeu dos mortos Isaac, mesmo sem ter matado ele, porque no coração de Abraão, ele foi até o final. Ele sabia que Deus era fiel para cumprir, ele disse, Deus prometeu que vai fazer essa nação crescer a partir desse menino, e agora está dizendo que vai matar, tem certeza que ele vai ressuscitar esse menino. Amém. Glória a Deus. Você está comigo? Qual é a nossa diferença para Abraão? Vai dizer, não, Abraão é um homem de Deus. E você é homem de quem? Mulher de quem? De Deus também. A principal diferença de nós para Abraão é que a Bíblia diz que nós estamos numa aliança melhor do que a que ele estava. Glória a Deus. Agora, a gente precisa ser incondicional como Abraão era. Aí sim, a diferença vai estar aí. Amém? Aquele que nem o seu próprio filho poupou, mas o entregou por nós, não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Amém? Você foi ministrado? E também